Meus amados irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, estamos mais uma vez de volta hoje, quinta-feira, 7 de maio de 2020, no nosso culto online. Hoje, nosso culto de quinta-feira voltado para estudo da palavra e também oração ao Senhor. Muito bom estarmos então adorando a Deus em torno de Cristo, por causa de Cristo, por meio de Cristo. A nossa vida só tem sentido no culto, em qualquer outro lugar, em qualquer outro contexto, por causa de Jesus Cristo. Ele foi quem na cruz morreu, ele foi quem também ressuscitou ao terceiro dia, e a sua ressurreição justifica a nossa fé nessa viva esperança de um dia estarmos definitivamente com ele, fora desse corpo corruptível, mortal, sofredor, porque ele garante a promessa da vida eterna. Muito bom, então, vamos cultuar ao Senhor, adorando a Ele com todo o nosso coração. Quero encorajar meus amados irmãos, daqui a pouquinho, a permanecerem firmes, unidos na fé, buscando ao Senhor de todo o coração. Vamos orar nesse instante. Quero convidar nosso irmão Genilson, ele vai orar ao Senhor, pedir a direção de Deus sobre nossas vidas, numa oração invocatória para o culto de hoje à noite, louvando assim a Deus com todo o nosso coração. Vamos então convidar nosso irmão Genilson, ele vai orar ao Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Querido Deus e Pai, nós invocamos o Teu nome, agradecidos pela ação do Senhor na nossa vida e já pedindo graça ao Senhor para que a gente cultue ao Senhor com fidelidade, dedicação e amor. Que em todo tempo nós possamos estar envolvidos com o Teu querer, com a Tua vontade e dedicarmos a nossa vida para o Senhor. Amém. Nos ajude a cultuarmos e celebrarmos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmão Genilson. Nós queremos dar nossa gratidão a Deus pela vida dos irmãos, pelo envolvimento no reino, na obra, pela também obediência dos irmãos em ouvir cada chamamento para os trabalhos de forma muito natural, o discipulado por chamada de vídeo. Hoje eu fiz 3 chamadas, foram 4 chamadas de vídeo, conversando com irmãos, orando, lendo textos bíblicos com eles, e quero encorajá-los a também fazerem isso. É muito importante nesse instante a gente se pastorear, e esse pastoreio mútuo que é resultado de uma fé genuína dos crentes. Nesses dias a gente precisa se importar uns com os outros, como o corpo de Cristo. Temos estudado a carta de Judas esses dias e vimos que os falsos mestres, eles são promotores de divisões. Eles não se preocupam com o corpo, mas os edificados, os salvos em Jesus Cristo, eles se preocupam com o corpo. Portanto, se preocupe com seu irmão, aquele irmão que você tinha uma amizade, né, nas reuniões presenciais, conversava, orava com ele, frequentava a casa dele, comia com ele, ou até aquele que não comia, mas você está lá no grupo de WhatsApp da igreja, você pode pegar aquele contato e diretamente fazer uma ligação de WhatsApp. Não leva 2, 3, 4 minutos, você ora, você intercede a Deus com ele, por ele, e ao mesmo tempo também faz uma leitura bíblica. É muito importante esse pastoreio, é muito importante os irmãos se envolverem dessa forma. Também nós estamos sempre na igreja de plantão. Tem sempre um irmão ou outro, um líder ou outro na igreja de plantão, recebendo os irmãos, as doações para as cestas básicas. E aqui queremos conclamar, se você puder esse mês, mais uma vez, generosamente, voluntariamente, como os irmãos fizeram, trazer mais doações de alimentos não perecíveis, traga, porque a gente tem famílias cadastradas antes da pandemia e depois, e durante a pandemia, melhor dizendo, durante a pandemia, isso se amplia diante das necessidades que surgem e a gente precisa supri-las e ajudar esses irmãos a terem suas necessidades assistidas. Por isso, eu quero chamar mais uma vez os irmãos a continuarem fazendo isso. Amanhã pela manhã tem gente de plantão na igreja, amanhã pela tarde, e assim todos os dias teremos sempre alguém de plantão na igreja para receber
as doações e também organização dos materiais para os irmãos necessitados. Que queremos encorajar os irmãos de Camaçandi. Um alô aí para todos, nossa irmã Tereza, Del, Companhia Limitada, o pessoal lá de Aratuípe, da congregação de Camaçandi. Deus abençoe nosso irmão Arlindo, a nossa irmã Damiana e todos de lá, todos de Camaçandi. Não dá para a gente falar nomes de todos, mas encorajar todos esses irmãos, Zeca, Maltês. Inclusive eu gostaria de pedir aos irmãos que orem pelos irmãos que estão enfermos. Nesse período de coronavírus, hoje a dificuldade para outras enfermidades, outro tipo de enfermidade, os irmãos serem assistidos. Então temos alguns, como o irmão Maltês de Camaçandi, os irmãos devem orar. Temos também a nossa irmã Damiana, esses dias também adoentada. Temos a nossa irmã Maria de Lourdes, que deu uma breve recaída, mas está bem. Nossa irmã Lau, que está se recuperando. Então, esses nomes que nós vamos ampliar no grupo de Zap, para os irmãos orarem, intercederem diariamente. Deus vos abençoe e vos fortaleça nessa caminhada, orando, intercedendo uns pelos outros. O texto bíblico de hoje, da leitura, que nos motiva a cultuarmos nesta noite, está em 1 Pedro 2, 9 a 10, quando Pedro diz, 1 Pedro 2, abra sua Bíblia agora ao redor do seu aparelho, junto com a sua família, no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 9 até o versículo 10. Vamos fazer a leitura. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente, não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Que Deus nos ajude a entender que somos seu povo hoje, nação santa, por meio de Jesus Cristo, no auxílio do seu Espírito Santo. Vamos adorar esse Cristo, dizendo que Ele é um Senhor maravilhoso, é doce ouvir o seu nome, a sua palavra e entender quanto Ele nos traz salvação. Vamos cantar com os irmãos do louvor, doce nome, adorando o nosso Cristo, adorando o nosso Pai. De pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração.
Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Só o nome de Jesus é capaz de dar ao homem salvação, vida, paz e esperança. Amados irmãos, esperemos nele, tão somente nele, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós vamos orar nesse dia, nessa noite de oração. Nós queremos também interceder ao Pai. Temos hoje 3 motivos e vamos interceder ao Pai. Gratidão a Deus por Jesus, também pela vida emocional, espiritual dos irmãos e famílias, pelas famílias de uma forma geral. Nós vamos ter 3 orações específicas por esses motivos. Eu quero convidar o nosso irmão Genilson, ele vai orar a Deus, agradecendo por Jesus Cristo nos edificar, por ele ser a pedra fundamental da nossa fé, aquele que dá base e estrutura para a nossa existência. Nosso irmão Genilson vai vir, vai fazer essa oração, gratidão a Deus por Jesus. Depois o irmão Wellington vai orar pela vida emocional e espiritual dos irmãos e eu vou encerrar com as famílias, orando pelas famílias. Oremos. Querido Deus e Pai, soberano e eterno, Senhor Salvador nosso, nós te bendizemos, nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Deus. Porque na tua palavra nos mostra que ele é o alicerce real, é a base, é a estrutura de nossa redenção. Amém. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz e perdoar os nossos pecados. Amém. Para nos levar a salvo para os céus. Sim, Deus. Obrigado, Deus, porque Jesus Cristo tem sido a nossa fonte de inspiração, Obrigado. Tem sido o nosso modelo de vida, tem sido o nosso modo de entender e ouvir e viver as verdades do Senhor. Amém. Pela ação do teu Filho de se apresentar ao mundo como pessoa e dando exemplo, como sendo imagem e semelhança do Senhor, se apresentou e mostrou que estava apto para alcançar o teu reino e levar a gente que crê nele para a morada eterna com o Senhor. Amém. Obrigado porque o Senhor assim traçou esse plano de salvação para nós. Obrigado pela âncora que nós temos em Jesus Cristo. Obrigado porque nós acreditamos que vamos estar no céu por causa de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por ele, obrigado pelas suas ações, pelo seu modo de se apresentar, pelo seu modo de viver, a obediência que assim ele teve para contigo, obrigado. Coisa que os antigos assim não demonstraram da forma fiel e real como teu filho apresentou. Obrigado, sim, Deus. E que o Senhor nos ajude a meditarmos e entendermos sempre que Jesus Cristo é a pedra fundamental da tua igreja. Amém. É a base estrutural de toda a igreja. E que a igreja deve estar firmada na rocha que é o Senhor Jesus. Amém. Nos guia e nos protege, porque nós somos agradecidos ao Senhor por todas as ações por meio de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso irmão Wellington, ele vai orar também agora pela vida emocional e também pela vida espiritual da igreja. Vamos acompanhá-lo. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Senhor, Deus de glória, Deus de bênção, Deus de vitória. Pai, nós te pedimos agora neste momento, Pai, pela vida estrutural da tua igreja. Neste momento tão difícil, Pai, nós pedimos agora a tua misericórdia, Deus, para que o Senhor possa nos dar sabedoria, para que possamos neste momento, Senhor, ser sábios, ó Deus, para ganhar vida para teu reino, Pai,
para nos estruturar a nossa vida diante do Senhor. Amém. Nos dá, ó Deus, sabedoria, Pai. Vai livrando, ó Deus, de todo mal, toda mente, ó Senhor. Aquele, Senhor, que vem a querer se apavorar, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amado Senhor. O Senhor nos ensinou, Pai, que só em Ti devemos confiar. A Tua palavra nos diz, Pai, que o Senhor já levou as nossas dores, ó Deus. Obrigado. Eu te oro, Pai, te pedindo pelas famílias neste momento. A cada família, Pai, que está apreensiva agora, Senhor, você venha dar fortaleza no coração. Amém. Deus, que ela venha buscar e sabendo que tem a vitória do Senhor. Amém. Pai, venho te pedir também, Pai, pelas pessoas ansiosas neste momento, Pai. Ô Senhor, tenha de misericórdia, Pai. Vem lançando, Senhor, a Tua chuva de bênção de graça, Pai, para que elas possam saber e possam ter segurança, Pai, que só o Senhor leva o céu e só o Senhor é Deus e só o Senhor pode resolver todos os problemas, Pai. Amém, Deus. Toma a Tua igreja, Pai. Toma conta do Teu povo. Vem agora nos colocando, Pai, diante do Senhor, Pai, para receber a Tua palavra. Vem tirando tudo aquilo que não, Deus, que não te agrade, Deus, diante dos Teus filhos, para que possamos absorver e reter o melhor, Pai, para que possamos chegar diante do Senhor com certeza da nossa salvação. Amém. Muito obrigado, em meio do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, que morreu na cruz por todos nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar pelas famílias. Deus Santo, Pai poderoso, apresentamos pais, filhos, esposas diante do Teu altar. Pedimos que o Senhor fortaleça os avós, pedimos que o Senhor fortaleça os tios, pedimos que o Senhor fortaleça as noras, as sogras. Deus, toda a família, toda essa casa, de uma forma tão edificante, para que essa família, mesmo em meio às lutas e provações, Deus, essa família, essas famílias do Senhor, não sejam, ó Deus, impactada no sentido de perder o equilíbrio e viver diretamente sustentado pelo Senhor. Fortaleça cada casa, cada lar, Deus, diante do Teu altar, dando às famílias do Senhor, Teus filhos na face da terra, uma estrutura emocional e espiritual também muito estrutura equilibrada, para que eles possam viver de maneira plena o Evangelho durante todo o tempo da peregrinação, durante todo o tempo da vida cristã aqui na terra. A Ti seja a honra, a glória, Pai, o louvor e a adoração, fortalecendo essas famílias em Cristo, para todo sempre, em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos continuar adorando a Deus por intermédio da palavra do Senhor. E eu quero ler o texto bíblico agora, texto sagrado, 1 Pedro capítulo 2, de 1 a 10. Esse texto é um texto que traz para a gente os fundamentos da nossa fé e vai enriquecer a nossa vida para a caminhada cristã. Vamos então fazer a leitura desse texto sagrado. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Portanto, deixando toda a maldade, todo o engano, fingimento, inveja e toda a difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Se é que já provaste que o Senhor é bom, chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado. Assim, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular. E como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçaram na palavra, por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
antigamente não eres povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Que Deus ajude-nos a entendermos esta palavra em nossos corações. Marcelo vai orar, intercedendo a Deus por a palavra que vai ser pregada agora, exposta agora para nossos ouvidos e nossos corações se deleitarem nela. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Santo, obrigado, Senhor, por mais este momento aqui. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá de usarmos os nossos dons para a honra e glória do Teu nome. Obrigado. E esteja aqui nesse momento, Pai, direcionando os nossos corações, direcionando nossas mentes, para que possamos pensar só naquilo que o Senhor deseja. Amém. Para que os Deus. nossos corações desejem só aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Amém, E Deus. que a nossa vida seja edificada por tudo que vai ser pregado aqui neste momento. Sim, Deus. Tudo que vai ser dito aqui, que vem diretamente da Tua palavra e do Teu coração, Senhor. Amém, Deus. No nome de Jesus. Amém. 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 Meus amados irmãos, mais uma vez estamos na caminhada da exposição da carta de Pedro. Essa carta que, segundo a gente já viu, foi escrita para os cristãos dispersos, peregrinos, lá da parte central da Ásia, e era um contexto em que os crentes, de fato, tinham sido perseguidos, e por causa dessa perseguição, eles, debaixo de muito sofrimento, de muita dor, eles foram dispersos, foram espalhados naquelas comunidades onde então chegaram. Eles ali estabelecidos foram, mas agora Pedro escreve essa carta para encorajá-los e fortalecê-los na fé em Jesus Cristo, conforme o capítulo 5, verso 12, para que a graça de Cristo neles fossem fortalecidas, mesmo debaixo de muitos sofrimentos. E vimos que Pedro, o apóstolo de Cristo, um dos 12 eleitos, foi de fato ele que escreveu aqui na carta. Ele apresenta-se também como presbítero, aquele que é o pastor, que pastoreia, que cuida do rebanho. E nesses dias, de fato, a gente tem percebido o quanto é necessário pastorear o rebanho de Cristo, sem flertar com ele, sem namorar com o rebanho de Cristo. O rebanho não é nosso, o rebanho é de Cristo, e precisamos pastoreá-lo de maneira muito consciente de que haveremos de entregar esse rebanho a Cristo naquele dia. E pastorear o rebanho de Cristo requer um entendimento claro da palavra de Cristo, para que esse rebanho seja pastoreado por Ele, através da liderança espiritual que Ele colocou em cada igreja, em cada agência do reino. Pedro, quando escreve exatamente com a convicção de que esses irmãos precisavam ser fortalecidos na graça diante da perseguição. Então o cenário é um cenário de cristãos dispersos, peregrinos, por causa do sofrimento. Semana passada, nós vimos, então, do 13 a 25, que os salvos refletem o caráter de Deus em Cristo durante toda a vida cristã, ou durante toda a sua peregrinação. E por quê? A gente viu que os salvos sólidos em Cristo, eleitos em Cristo, aqui na carta eles são chamados de eleitos, uma forma de mostrar Deus separando este povo agora na nova aliança por meio de Jesus Cristo, do sangue derramado na cruz, mostrando também que Deus tinha elegido um povo, eleito um povo, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Esse povo eleito tipificava exatamente essa nova aliança que Deus faria através do seu definitivo Filho Jesus Cristo, do seu definitivo descendente, e que por meio dele haveria também de edificar uma geração eleita, um povo santo, um povo propriedade exclusiva de Deus. E a gente vai ver isso a partir desses versos de 1 a 10 do capítulo de número 2. Então os salvos, dias passados, de 3 a 25 do capítulo 1, os salvos refletem o caráter de Deus em Cristo durante toda a vida cristã. Independente do cenário e do contexto, a gente precisa refletir como salvos em Jesus Cristo, no caráter cristão não mundano, não depravado, não promíscuo, não imoral, porque os salvos devem refletir essa vida
cheia de Deus, cheia de Cristo ao mundo, para que o mundo entenda o quanto Deus é Senhor. Na noite de hoje, a grande ideia, o resumo de toda essa passagem, capítulo 2, versículo de 1 a 5, ela fica a seguinte grande ideia, o seguinte resumo, a seguinte grande ideia. Os eleitos, edificados e consagrados por Cristo anunciam as grandezas de Deus. Mais uma vez, para fixar na sua mente e também no coração, a grande ideia, o resumo de 2, 1 a 10, os eleitos, edificados e consagrados por Cristo anunciam as grandezas de Deus. Nós vamos ver isso apresentando 3 argumentos do apóstolo Pedro. Na verdade, poderia até ser 2, mas didaticamente eu quero desenvolver em 3. Os 3 argumentos para provar os eleitos, edificados e consagrados por Cristo anunciam as grandezas de Deus estão divididos da seguinte maneira. De 1 a 5 a gente vai encontrar o primeiro argumento, de 6 a 8 a gente vai encontrar o segundo argumento e de 9 a 10 a gente vai encontrar o terceiro argumento. Como Pedro vai desenvolver esse fundamento dos eleitos, edificados e consagrados por Cristo anunciando as grandezas de Deus? Primeiro fundamento, primeiro aspecto, a primeira verdade ou a primeira forma dele desenvolver esse pensamento. De 1 a 5, ele diz que os eleitos nutridos em Cristo formam um novo templo para louvor de Deus, ou para o louvor de Deus. Anote de 1 a 5. Os eleitos nutridos em Cristo formam um novo templo para o louvor de Deus. Como a gente vai verificar, os eleitos nutridos em Cristo formam um novo edifício, uma casa espiritual ou um novo templo, por onde agora Deus recebe a adoração através do seu Filho Jesus, quem de fato é o edifício, a pedra angular, a pedra fundamental. Vamos verificar isso. A primeira verdade é que a gente verifica já no verso de número 1, ele mostrando que a vida dos eleitos precisa renunciar ao velho comportamento. Uma vez, e a gente viu isso dias passados, uma vez que nós estamos em Cristo, fundamentados, regenerados por Cristo, a gente precisa refletir o caráter santo de Deus. E o autor vai exatamente prosseguir com esse pensamento, que vem lá do 13 até o 25, mostrando também que uma vez edificados em Cristo, sendo agora aqueles peregrinos, sendo agora pedras vivas em Cristo, ou seja, uma igreja edificada na pedra angular, um edifício construído na rocha principal, eles precisavam abandonar a vida e o comportamento pregresso. Por isso que o versículo de número 1 diz, portanto, é uma ideia do continuamento, uma vez que eles foram, pela palavra de Deus, evangelizados, fundamentados em Cristo, eles agora precisavam entender que deveriam deixar toda maldade, engano, fingimento, inveja e toda a difamação. Aqui a gente vai entender que a vida dos eleitos precisa renunciar ao velho comportamento. Não há como uma pessoa firmada em Cristo ter uma natureza e um comportamento incompatível com a vida edificada na rocha, como a vida edificada em Jesus Cristo. E aí ele vai usar alguns termos como maldade, a ideia de depravação, deixando toda a maldade, toda a depravação, todo engano e fingimento, fraude e hipocrisia. Toda a inveja e difamação, ele aí está falando exatamente agora de inveja e calúnia. Uma vez que a gente é fundamentado em Cristo, a gente não pode ter uma vida pautada num velho comportamento, com raiva, ira,
maledicência. Isso Paulo, inclusive, vai tratar também de uma maneira ampla e bem pontual, lá na carta aos Efésios, quando ele diz, e não entristeçais o Espírito Santo, no capítulo 4, no versículo de número 30 e 31 da carta aos Efésios. Então, 4, 30 e 31 da carta aos Efésios, Paulo, ele traz para nós essa ideia de que uma vez que Deus nos regenerou por Cristo, selando-nos com seu Espírito, e o capítulo 1 fala também desse processo aqui na carta de Pedro, ele diz, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. Que dia é esse? O dia da glória, o dia da volta de Jesus. E diante desse aspecto, desse momento muito fantástico da vida consagrada por Deus em Cristo, por meio do seu Espírito, ele vai dizer ainda no verso 31 da carta aos Efésios, toda ira, toda cólera, toda amargura, todo ódio, seja eliminado do meio de vós, como convém a santos. Portanto, Pedro agora começa a mostrar que a vida dos eleitos, que agora ele vai mostrar como fundamentados, alicerçado em Cristo, a vida dos eleitos precisa abandonar o velho comportamento, a velha natureza. Também esse aspecto da velha natureza, Paulo apresenta lá na carta aos Efésios, dizendo que a gente tem que se despir, tirar a velha natureza do ser novo, do homem transformado pelo poder de Cristo. Daí então, Pedro vai começar a mostrar que para fazer isto, era preciso que esses crentes almejassem, esses eleitos, almejassem, desejassem um alimento espiritual, que é exatamente Cristo, o Logos, a palavra encarnada de Deus. E aí no verso 2 ele vai dizer exatamente isso. Olhe comigo mais uma vez, atente, não fechou sua Bíblia, eu espero que você não tenha fechado, mas se você fechou, por favor, abra mais uma vez e permaneça com ela aberta agora e o acompanhe. No versículo de número 2 ele diz, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescer por meio dele para a salvação. Se é que já provaste que o Senhor é bom. Agora, depois que ele mostra que aqueles que foram regenerados precisavam abandonar o comportamento do velho homem, ele agora vai trazer a ideia de eles então precisavam agora almejar, desejar um sólido alimento espiritual. A palavra leite espiritual, às vezes tem causado algumas confusões nas interpretações mais variadas, e essa palavra aqui significa dizer exatamente que pertence ao discurso ou fala. Quando ele está falando de leite espiritual, ele está falando, na verdade, do Logos, do Cristo encarnado, da palavra encarnada, que é a própria palavra de Deus. Tanto é verdade que é uma referência à palavra, o alimento espiritual do crente, o Cristo encarnado, esse pão eterno, esse pão da vida, que no final do texto, a gente viu no versículo de número 10 do capítulo de número 2, ele vai dizer, verso 8, ele vai dizer, como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçaram na palavra. Termina essa sessão, a sessão anterior do capítulo de número 2, no verso 22 a 25, ele mostrando que o que permanece de fato é a palavra. Se você observar no versículo de número 3, 23 do capítulo 1, ele diz, foste regenerado não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Quando ele fala no verso 25, ele diz, mas a palavra do Senhor que permanece para sempre, e é essa palavra que vos foi evangelizada. Quando ele então está falando desse leite espiritual que deve o crente alimentar-se, desejar como recém-nascidos, ou seja, como bebês recém-nascidos, ele está falando que todo crente, uma vez edificado, eleito, chamados por Deus, guardado em Jesus Cristo, eleito por Deus, esses devem almejar. Então a gente tem um contraste aqui, a gente tem um contraponto. Eles abandonam a vida de depravação, de fraude, de hipocrisia, de inveja e de calúnia, e eles almejam uma vida cheia, alimentada de Cristo
por meio do evangelho pregado pela sua palavra. E qual é o objetivo desse desejo, desse almejar pelo esse leite espiritual, que na verdade significa exatamente a ideia de logos, né? É de onde deriva a palavra logos, a palavra aqui leite espiritual. A ideia é de haver um crescimento na vida cristã. E aí ele diz no verso 2 ainda, a fim de crescer por meio dele, desse leite que é exatamente Cristo, o Evangelho, a palavra pregada para a salvação. E aí ele diz, se é que já provaste que o Senhor é bom. Uma vez que nós já temos o entendimento de Deus no coração, na mente, no nosso interior, a gente agora, uma vez que provado e entendido isso, aqui ele está fazendo, na verdade, uma citação do Salmo 34, veja o versículo 8, quando ele diz, se é que já provastes que o Senhor é bom. Aí ele está mostrando que, uma vez que nós já somos edificados, eleitos, e temos essa convicção, é natural na natureza do crente, do salvo, do eleito, almejar pelo alimento espiritual, almejar a vida de Cristo, almejar ser enriquecidos, solidificados em Cristo, por meio da sua santa palavra. Esses dias até falamos sobre isso, que é a palavra que edifica a fé dos crentes frente aos falsos mestres. Na carta de Judas, na terça última passada, nós desenvolvemos esse princípio. Portanto, Pedro, ele vai mostrar que a vida dos eleitos, eles devem almejar um crescimento por meio de um alimento espiritual, que é exatamente a palavra de Cristo, o Cristo que é a própria palavra, e isso deve haver um desejo. Portanto, se você observar o verso 1, 2 e o verso 3, esses versos, na verdade, ele traz uma ideia de perder e desejar. Você abandona, você perde, você isola, você abandona, a vida devassa, mas agora, uma vez, então, você almeja a vida espiritual e a nutre em Cristo, por meio dele, para que você tenha, de fato, uma vida espiritual equivalente. Presta atenção nisso, isso é fundamental. Às vezes a gente vê muitos crentes sem vontade de buscar, almejar crescimento espiritual na fé. Isso é um pouco preocupante para a vida de um salvo. E talvez uma sinalização muito, muito marcante. Porque toda uma pessoa salva, ela almeja, ela deseja, ela tem vontade, ela anela, ela anseia pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus. Isso me faz lembrar do Salmo 42 e do Salmo também 43. Quando o povo de Israel estava distante lá da terra de Sião, lá do templo de Jerusalém, no cativeiro babilônico, esse salmista ele vai fazer essa declaração fantástica. Ele diz, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma anela por Deus, quando eu verei e louvarei o Senhor no seu santo templo. Isso me faz, às vezes, lembrar, queridos, em nossos dias, quantas pessoas passam dias e mais dias sem ler Bíblia, sem desejar vir a um culto. Talvez eu esteja até, inclusive, agora falando para alguns irmãos, quem sabe, que diz, olha, eu vou ouvir o culto de terça, mas o de quinta não, o de domingo de manhã, porque o de noite não. Meu querido, todo crente edificado em Cristo, que abandonou a velha natureza, o velho comportamento, automaticamente há no coração dele um desejo insaciável. Me lembro, insaciável de buscar o Senhor e viver o Senhor. Se você esses dias está sendo esse crente que tanto faz orar, tanto faz ler a Bíblia, tanto faz cultuar online, queria pedir para que você pudesse fazer um pouco de avaliação nessa sua vida espiritual edificada em Cristo. Ela deve ser analisada. Faça uma autoanálise da sua vida diante do altar de Deus. Porque o outro aspecto também é importante a gente ponderar.
Se às vezes você diz que é um crente, mas o seu coração é tão anelante pelas coisas mundanas, pelas coisas do mundo pagão, pelo sistema seduzido por Satanás, aí já é o contraste. O crente edificado, solidificados em Cristo, e a gente vai verificar como isso de fato é mostrado aqui no texto, ele ojeriza, ele abandona, ele repugna, ele renuncia à vida pregressa, mas ele almeja um crescimento espiritual saudável por causa da sua edificação, por causa da sua solidez, fundamentação em Cristo. Os versos de número 4 e 5, ele vai mostrando, chegando-se a ele, ou seja, essa ideia de alimentar-se espiritualmente era uma ideia de chegar-se a Cristo. Por isso que o verso de número 4 diz, chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Agora ele mostra o porquê que devemos almejar, crescer em Cristo. Porque ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra de construção. Aqui Pedro usa uma linguagem de edificação, uma linguagem de construção. Obrigado, irmão Genilson. Ele vai usar uma linguagem de construção. E a ideia é exatamente a construção antigamente, hoje não mais, embora também a gente tenha, antes de fazer o levantamento das paredes, a gente tenha que fazer o radier, a gente tenha que fazer as colunas, tem que bater também as colunas e depois bater as sapata, né? Fazer a sapata. Depois da sapata, a gente levanta, então, as colunas. E depois a gente vai fazer a amarração. Para, em seguida, colocar os blocos. Então, onde é que a casa, ela está segura, ela está fundamentada, ela está edificada. Por isso que aqui ele vai exatamente dizer isso. Chegando-vos a ele, a pedra viva. Por que pedra viva? Porque à luz de Atos capítulo 4, a gente vai verificar que Jesus é que é essa pedra viva. É pedra rejeitada pelos construtores. Por que a ideia de pedra rejeitada pelos construtores? Vamos direto ao assunto. Pedra rejeitada pelos judeus. Jesus foi o Filho de Deus rejeitado pelos judeus. Povo que Deus escolheu para, por meio desse povo, à luz de Gênesis 12, anunciar a graça de Deus, a bondade de Deus, a bênção de Deus a todas as famílias da terra. E agora, por esses construtores, ou seja, pelo povo de Israel, Jesus é rejeitado. E Pedro vai deixar isso claro. Então, quando se fala aqui de construção, ele está dizendo que Cristo é aquela pedra angular, principal da esquina. Na antiga construção, não mais agora no modelo novo de construir, se fazia alvenaria. As alvenarias eram feitas e as primeiras pedras, as principais, eram enormes, porque essas pedras grandes eram as pedras básicas da alvenaria, da construção. E depois o pedreiro, o mestre de obra, ia colocando pedras menores em cima dessas pedras angulares, ou dessas pedras principais. O que é que o texto está dizendo? Chegando a ele o quê? A pedra viva, Jesus. Eu queria ler um texto com você para você entender que essa pedra viva, essa pedra de fundamentação principal é Jesus. O capítulo de número 4 do livro de Atos, ele vai nos mostrar essa verdade. Atos capítulo 4, de 8 a 12, mas de 8 a 12, principalmente, de 8 a 11, principalmente o verso 11, abra lá comigo agora, só para você ter uma ideia e também entender o fundamento aqui utilizado pelo apóstolo Pedro para mostrar que aqueles crentes agora estavam edificados em Cristo, por isso que deveriam abandonar a vida pregressa e desejar alimentar-se dele, desse Logos de Deus. E aí a gente vai verificar agora no capítulo 4 de Atos, versículo de número 8, até o versículo de número 11.
esse texto, ele fala daquele momento quando Pedro e João, lá na porta do Templo Formosa, eles curaram um aleijado, eles curaram um paralítico. E então o Sinédrio, as autoridades judaicas, questionaram em que autoridade Pedro e João tinham feito aquilo. O que é interessante é que Pedro vai discursar para eles e dizer que eles fizeram aquele milagre, aquela cura, baseado na autoridade do poder que há no nome de Jesus Cristo. E aí, nesse discurso, veja agora isso que eu estou falando para vocês, Pedro vai dizer que essa pedra angular é Jesus. Quando ele se refere sobre pedra, ele está se referindo a Jesus. Por isso, veja agora o versículo 8 do capítulo 4 do livro de Atos. Olhe comigo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e do povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem que está aqui, com boa saúde diante de vós, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. O que é que Pedro está dizendo ao Sinédrio? Que Jesus é a pedra angular, rejeitada pelos judeus, que eram os construtores, porque a base da proclamação da salvação do descendente era, de fato, o povo judeu. E Deus tinha construído isso por meio da promessa feita a Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, depois estendida a Isaac e Jacó, depois vai ser estendida a Moisés. E por meio de Moisés, ele vai desenvolver o projeto do tabernáculo e edificar um alicerce lá, agora já por meio de Davi, um templo que quem constrói é Salomão, e através daquele edifício lá em Sião, construído para a adoração exclusiva de Deus, inclusive nesse lugar onde foi construído o templo principal da fé dos judeus, onde eles adoravam Yahvé, clamavam Yahvé. Esse templo que foi destruído várias vezes, mas a última vez destruído nos anos 70, num período após a ascensão de Jesus Cristo. Eles vão dizer: vocês crucificaram esse Jesus, vocês rejeitaram essa pedra angular. Então veja que Atos 4, de 8 até 11, vai mostrar que essa pedra viva, voltemos agora para Pedro, porque no verso de número 5, ele vai dizer, o verso de número 4, ele vai dizer: chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa por Deus. Na chegada de Jesus, ele foi rejeitado pelos judeus, por isso que até no Evangelho de João, ele vai dizer: veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de tornarem-se filhos de Deus. Portanto, essa pedra foi rejeitada pelos judeus. E agora, quando ele fala que os crentes eleitos precisavam abandonar a vida pregressa, mas desejaram a vida saudável em Cristo. Por quê? Porque ele é a pedra viva, rejeitada pelos homens, chamado aqui a questão dos judeus, mas eleitas e preciosa para Deus. Então, Cristo é a pedra rejeitada, Cristo, como pedra viva e rejeitada, fortalece os eleitos que chegam a Ele. E aí no versículo de número 5 agora, ele vai mostrar que sobre essa pedra principal, que é Jesus, foi construído um templo, um edifício, uma casa espiritual. Olhe comigo no versículo de número 5. Vós também, agora ele se refere aos crentes. E aqui agora é interessante, ele vai chamar os crentes de pedras vivas. Cristo, pedra angular, a pedra fundamental, mas os crentes de pedras vivas. Qual é a ideia aqui? Ele está dizendo que na base, que é Jesus Cristo,
na rocha que é Jesus Cristo, as pedras vivas, ou seja, aqui uma referência aos eleitos, nós estamos fundamentados, enraizados. Significa dizer que a pedra que a igreja está alicerçada é Cristo e não Pedro, como alguns confundem o texto de Mateus 16, de 13 a 18. Quando Cristo, depois da declaração de Pedro, vai até dizer que Cristo vai dizer, olha, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Depois da declaração de Pedro, quando disse, tu és o Cristo. Na verdade, aquele texto é mal interpretado, inclusive por algumas igrejas, algumas denominações, que dizem que aquela pedra é Pedro. Não, porque agora Atos e também Pedro está dizendo, e Pedro, o próprio Pedro, no discurso lá ao Sinédrio, depois da cura do paralítico, vai dizer que a pedra é Cristo. Então, onde é que a igreja ela está fundamentada? A igreja de Cristo, que somos nós, os eleitos, do passado e do presente, estamos fundamentados, alicerçados na pedra angular, que é Jesus. E aqui então Pedro, ele vai exatamente mostrar isto. E lá em Mateus 18, Pedro, quando faz a declaração, tu és o Cristo, e logo em seguida Cristo diz, disseste bem, Simão Barjonas. Por isso, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra ali é a declaração de Pedro. Pedro tinha dito que Jesus é que era o Cristo, quando Cristo fez a pergunta, quem diz as pessoas que eu sou? E depois a segunda pergunta, quem dizem vocês, aos discípulos, que eu sou? E Pedro então disse, tu és o Cristo. Então, onde é que a igreja de Jesus, ela está fundamentada? Não é em Pedro. E aí cai uma teologia que a igreja católica prega. Não é sobre Cristo. Ou melhor, não é sobre Pedro. A pedra é Cristo. E a igreja não está fundamentada em homens, pessoas humanas. A igreja de Cristo, ela está fundamentada em Cristo. Ele regenera, ele fundamenta, ele sustenta a fé desses fundamentados nele. Até porque quem segura a casa é o alicerce. Quem segura a vida cristã, a vida salva, a vida do salvo, é Jesus que salvou, pela graça que Deus concedeu. Portanto, o texto está claramente aqui, explicitamente aqui, a nos induzir a pensar que, de fato, Cristo é a pedra fundamental e que nós, pedras vivas, no contexto ali, falando para os cristãos dispersos, peregrinos, lá da diáspora. E aqui, então, no versículo 5, agora ele diz, vós também, ele vai chamar os crentes de pedras vivas. E olha, ele vai dizer agora, sois edificados. Edificados como? Como o quê? Veja que o verso diz, como casa espiritual. A casa espiritual é edificada como templo. Por quê? Na antiga aliança, Deus edificou um templo lá em Jerusalém, em Sião, e esse templo, ele foi destruído. Por isso faz sentido aquele princípio lá de Marcos, no capítulo de número 14, 57, quando o Sinédrio, os judeus, coagindo e atuando sobre Jesus, Jesus disse que aquele templo que eles tinham construído, em média de 46 anos, aí eles disseram assim, olha, Jesus disse, esse templo pode ser demolido, e em 3 dias, eu reconstruirei um novo templo. Interessante. O que Jesus está falando do templo de Jerusalém, aquele atual templo que agora, na época dele, tinha sido construído posteriormente à queda do primeiro templo de Salomão, e também, talvez, o do segundo templo, reconstruído por Esdras, Zorobabel e Neemias, aquele templo também destruído. Aí o Senhor agora, depois construiu um outro, parece que Herodes construiu um outro templo, e Jesus disse que aquele templo que foi construído em 46 anos, que ele seria destruído e ele reedificaria em 3 dias. Quando Jesus está falando isso em Marcos 14, 57 e 58, ele está falando da sua ressurreição.
Então, o que ele estava dizendo? A partir do momento em que ele fosse morto, ele seria ressuscitado ao terceiro dia. E aí você lembra de que quando Jesus morreu, o véu do templo de Jerusalém rasgou-se de alto a baixo. Por quê? No contexto da antiga aliança, quem oferecia o sacrifício era o sumo sacerdote. Ele entrava e oferecia o sacrifício pelo povo. Na medida em que Jesus morre, o véu do templo rasga, dizendo que agora Jesus é o sumo sacerdote perfeito e que através de Jesus nós temos acessibilidade a Deus e podemos adorar a Deus. Por isso que é importante agora a gente entender. Nós somos edifícios, novo templo, casa espiritual de Deus através de Jesus. Então significa dizer que a gente só consegue adorar a Deus por meio de Jesus. Faz sentido o que João diz então no Evangelho. Ele diz, ninguém vai ao Pai. Deus disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Um dia desses, eu estava conversando com um camarada e ele chegou para mim e disse assim, pastor, ele não era crente, por isso que a nossa igreja aqui tem uma posição. Nenhuma pessoa descrente é convidada e deve dar dízimo. Dízimo, oferta, é resultado de alguém que já fez uma aliança com Jesus. Chegou então um camarada e disse, por quê? Porque a aliança com Jesus é a forma que a gente tem acessibilidade a Deus, cultuar a Deus. Ninguém pode adorar a Deus a não ser pelo sacrifício de Cristo, pelo novo fundamento que é Jesus. Então, o camarada chegou e disse, pastor, eu estou com a vida toda acabada, eu posso dizimar lá na sua igreja? Ele ficou frustrado, porque eu disse, não, filho, não pode. Ele disse, por quê, pastor? E eu disse para ele, você precisa, primeiro, aceitar Jesus como Salvador, para ter os pecados perdoados. E a partir daí, ter acessibilidade a Deus e adorá-lo com seus dízimos, com suas ofertas, com seus cânticos. Porque só por meio de Jesus a gente consegue adorar a Deus. E tem gente que acha que dando oferta, ou fazendo campanhas, fazendo isso, fazendo aquilo, vai mexer e mover o coração de Deus. Deixa eu mostrar uma coisa aqui clara, simples e direta. Você só consegue mover o coração de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Quando você se debruça, se coloca debaixo do sacrifício de Cristo, você então consegue tocar o coração de Deus. Quer tocar o coração de Deus? Aceita Jesus como Salvador. Reconheça que Ele é a pedra angular e nós somos as pedras vivas, construídas, alicerçadas nessa pedra base de Deus, que é a fundamentação para a nossa adoração. Por isso que ele agora vai dizer no verso 5, presta atenção comigo, veja o que é que o verso 5 diz. Vós, como pedras vivas, edificados como casa espiritual, para ser sacerdócio santo. Por quê? Pedra espiritual para ser sacerdócio santo. Porque só quem poderia oferecer sacrifício na antiga aliança era o sumo sacerdote. Mas agora todo crente, a partir de Jesus Cristo, pode oferecer seu culto e seu sacrifício, que é a única forma de sermos aceitáveis a Deus. Por isso que o versículo termina, verso 5 diz... Ele diz, edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Ou seja, a nossa adoração, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus não existe outra maneira a não ser por meio de Jesus. Por isso, João, mais uma vez, disse, eu sou o caminho, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai a não ser por meio dele. Portanto, nesta noite, eu quero lhe convidar a entender que a única forma de você ser aceito por Deus é através da fundamentação, da construção do novo templo, desse novo edifício, onde a igreja ela está fundamentada, que é a pedra angular. Vou lhe dar mais um exemplo claro disso. E Paulo, na carta aos Efésios, abra comigo no capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer esse princípio, ele vai falar esse mesmo fundamento. Capítulo 2, versículo de número 20,
e versículo também de número 21 e 22. Veja que ele vai trazer o mesmo pensamento, o mesmo fundamento do capítulo 2 de 2 Pedro. Essa carta de Efésios escrita por Paulo. Olhe comigo, capítulo 2 da carta aos Efésios. Abriu agora a sua Bíblia? Abriu agora o seu texto? Então vamos conferir. Verso 20 do capítulo 2. Edificado sobre o fundamento, ou seja, de novo, a ideia de edifício, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal de esquina. Ou seja, aonde é que a igreja está fundamentada? Nos fundamentos dos apóstolos, que Cristo é a pedra principal. Então aqui a gente desmorona alguns argumentos teológicos. Primeiro, não é Pedro que é a pedra, é Cristo. Segundo, a igreja então não está edificada sobre Pedro, mas é sobre Cristo. E só por meio de Cristo, a pedra angular, nós, pedras vivas, ou seja, fragmentos de rocha, estamos alicerçados, igual aquela construção da alvenaria, aquela pedra grande, pedras miúdas sendo colocadas para construir todo o edifício. Significa dizer que sem fundamentação em Jesus, a gente não tem acessibilidade a Deus. Portanto, tem muita gente querendo chegar a Deus sem Jesus. Impossível. Tem muita gente querendo adorar a Deus sem Jesus. Impossível. Pastor, por que é impossível? Porque o próprio Deus já estabeleceu o seu plano. E é Cristo a pedra angular por meio de quem nós temos a construção do novo templo. Por isso que Jesus disse, vou derrubar o templo antigo, construído em 46 anos, lá em Marcos 14. E vou construir em 3 dias um templo novo, não feito por mãos de homens. Jesus está falando dele mesmo. Ele é o templo, o edifício, por meio de quem nós estamos alicerçados. Olha o verso 22 ainda do capítulo 2 de Efésios, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Portanto, o que temos aqui é os eleitos nutridos em Cristo, formam um novo templo para o louvor de Deus, ou para o louvor a Deus, porque só por meio de Cristo nós somos fundamentados, construídos, alicerçados para uma adoração templal a Deus. Isso significa dizer que nessa quarentena tem muitos irmãos dizendo, oh meu Deus, eu não consigo adorar a Deus fora do edifício, fora da casa. Eu estou com tanta saudade. Querido, quebra esse mito, quebra essa ideia falsa. Por isso que Jesus vai dizer em João 4, Deus é Espírito, importa que os adoradores o adorem, os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em qualquer lugar, com a vida santa, justa e edificada em Cristo, podemos apresentar louvor a Deus, podemos cultuar a Deus através de Cristo. Se você está agora de quarentena na sua casa, se você agora está lá no meio do mar num barco, se você estiver voando, se você estiver lá como Jonas no ventre do peixe, pode adorar a Deus. Através de Jesus Cristo, a gente pode oferecer culto santo e agradável a Deus. Então, o primeiro princípio aqui é o seguinte, Cristo é o edifício onde nós estamos fundamentados, como eleitos salvos, para uma genuína adoração a Deus. Não há outra forma de eu e você oferecermos sacrifício vivo, santo e agradável, aceito a Deus. Por isso, irmãos, tem um texto lá em Mateus que diz, quando você for entregar sua oferta e lembrar que tem alguma coisa incoerente, errada na sua vida, antes de entregar, vai e ajusta a vida com o seu irmão para depois entregar a oferta. Faz jus o seguinte, começa o capítulo dizendo, portanto, deixai toda a maldade, todo o engano, fingimento, toda a vida de difamação. Às vezes a gente quer ter uma vida cristã alicerçada em Cristo, a gente diz que tem, mas a gente é fofoqueiro, maldizente, promotor de inveja, de brigas, de contendas, de malícias. Isso não é coração de uma pessoa pedra viva.
Isso não é um coração de um crente genuíno. Se você é um crente genuíno, fundamentado, alicerçado em Cristo, seu comportamento tem que ser um comportamento não de depravado, mas um comportamento de crente que almeja leite espiritual, que almeja ser alimentado de Cristo, porque Cristo nutre a sua igreja, seu povo, seu filho, para adoração genuína ao Pai. Não há outra forma de a gente adorar a Deus, só por meio de Jesus Cristo. E olhe, com vida abnegada, com vida santa. O texto ele vai terminar da mesma forma que ele começa, porque lá no final, a gente vai estudar isso daqui a pouquinho, ele vai dizer que Deus formou uma nação santa. Ou seja, uma nação não, um povo não depravado. Um povo não com maldade, um povo não com engano e fingimento. Ele vai trazer essa mesma proposta lá no término dessa mensagem. E aí, então, a gente encerra essa sessão aplicando, dizendo o seguinte: se você é crente, ofereça a Deus culto através de Jesus Cristo, onde você estiver, não importando o contexto, a situação. Isso calha bem agora algo muito importante. Os peregrinos estavam dispersos. Se fossem judeus no contexto, eles teriam aquela ideia de que deveriam adorar apenas no templo. E aqui Pedro está dizendo, não, através de Cristo, a pedra angular rejeitada, nós podemos oferecer culto, sacrifício aceitável a Deus. Então, não importa onde você esteja, não importa a sua posição, não importa o cenário vivido ou vivenciado. Isso faz sentido para os dispersos de peregrinos, perseguidos, debaixo de muito sofrimento. Eles entenderiam agora, em qualquer lugar onde eles estivessem, por meio de Cristo, que eles tinham colocado no coração e por quem eles foram regenerados, eles podiam adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu espero que nessa quarentena, onde você estiver, no quadro que você estiver, com medo, preocupado, você esteja oferecendo culto aceitável a Deus, porque é o culto através da pedra angular de Jesus Cristo, nossa fundamentação eterna. Segunda verdade que Pedro vai mostrar, que os eleitos edificados na pedra angular, os eleitos edificados e consagrados por Cristo, que é a pedra angular, anunciam as grandezas. Vamos verificar que ele vai continuar o pensamento no versículo de número 6 até o versículo 8. E o que é que nós temos do 6 a 8? Cristo, o fundamento da fé dos eleitos, foi rejeitado pelos incrédulos. E aqui nós temos, eu fiz questão de fazer didaticamente essa separação, embora podemos pegar de 6 a 8, porque ele vai fazer um corte. Ele começa dizendo, portanto, mas agora no verso de número 5, quando ele fala de oferecer sacrifício agradável a Deus, ele agora vai fazer um outro corte, mudando o pensamento, ou progredindo com o pensamento. Ele diz, por isso, a Escritura diz, é uma citação de Isaías, capítulo 28, 16, ponho em Sião uma pedra angular. Quando Isaías está anunciando a ideia de pôr em Sião uma pedra angular, embora no antigo contexto estava se referindo à construção do templo, do edifício antigo, mas agora ele está dizendo que irá um edifício novo, e Cristo vai ser esse edifício novo, essa pedra fundamental do novo edifício, pelo qual edifício nós podemos agora prestar culto a Deus. Então ele diz, põe em Sião uma pedra angular, Sião é Jerusalém. E ele diz, eleita e preciosa. Essa pedra eleita e preciosa é uma demonstração de que Jesus Cristo também foi eleito de Deus, como o antigo Israel. Deus elegeu Israel. E agora Deus está dizendo que elegeu Jesus Cristo, como também a ideia clara em toda a carta de Deus elegendo ou tendo feito a eleição dos santos. Tanto os santos quanto Cristo são eleitos de Deus. Cristo foi escolhido por Deus para esse propósito de regeneração, de transformação dos seus filhos na terra. E aí, esse versículo de número 6, Jesus é a pedra eleita principal, a gente já viu isso. E essa foi a profecia de Isaías. Isaías já tinha anunciado, então Cristo não é algo que caiu de paraquedas. Cristo, de fato, é a nossa concretização, a concretização das profecias do Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias.
E aqui ele faz uma citação de Jesus Cristo, mostrando que ele é essa pedra angular, conforme já vimos em Atos 4, 8 a versículo 11. Diante disso, ele vai dizer que nela crer não será desapontado. Por isso que aqui a gente viu uma coisa clara. Quem nela crê, ou seja, quem nela estiver fundamentada, quem nessa pedra viva, angular de esquina, que é Jesus Cristo, estiver firme, não será condenado, desapontado, não será rejeitado. E aí ele vai mostrar também, assim para vós os que credes, ela é preciosa. Para os que creem em Jesus, ela é pedra fundamental, ele é o Filho de Deus. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal pedra angular. Ou seja, ele está falando aqui dos judeus que rejeitaram Jesus, não aceitaram Jesus como Filho de Deus. Inclusive, lá em Marcos 3, quando Jesus está sendo apresentado como Filho de Deus, e Jesus está restaurando vidas em nome de Deus, pelo poder de Deus, os escribas e fariseus, eles disseram que Jesus não era um enviado de Deus. Eles disseram que Jesus estava curando em nome de Beelzebu, ou o maioral dos demônios. O que é que está acontecendo? Eles estão dizendo que não aceitavam que Jesus era o enviado de Deus, o Filho de Deus. Por isso foi a pedra de esquina rejeitada. E ela serviu então de pedra de tropeço. Para os que creem, pedra preciosa. Ou seja, para os que creem, fundamento da fé. E para os que não creem, ela servirá, ou Jesus servirá como pedra de escândalo, ou pedra de tropeço. O que isso significa dizer? Que todas as pessoas que não creram em Jesus, por não entender que ele é o enviado de Deus, que veio dos céus, nasceu da Virgem Maria, aos 30 anos foi apresentado publicamente, aos 33 foi crucificado, depois de 3 dias foi ressuscitado, logo após apareceu durante 40 dias aos apóstolos e a mais de 500 pessoas, segundo o livro, a carta de 1 Coríntios 15. E quem não crê que Jesus Cristo é esse Filho de Deus que veio apresentado, ressuscitado e voltou para os céus, no dia do juízo vai ter um problema sério. A semelhança do juízo que caiu sobre os judeus que não creram em Jesus, não creram naquilo que Deus tinha estabelecido por intermédio dessa pedra eleita, desse Filho escolhido, para tornar a nós a possibilidade, para dar a nós a possibilidade de salvação. Por isso que ele diz, olha, quem nela crê, ou seja, quem crê nessa pedra, quem estiver alicerçada não será desapontado. Em João, capítulo 3,36 do Evangelho diz, quem tem um filho tem a vida, mas quem não tem um filho não tem a vida. E o que permanece sobre quem não crê em Jesus é a ira de Deus, juízo de Deus, castigo de Deus. Mas o desejo de Deus, querido, não é que você seja castigado pela ira dele, que só é retirada de sobre nós quando o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando você então crê em Cristo, e é isso que Pedro está aqui desenvolvendo, os descrentes, os judeus rejeitaram, por isso esse Jesus foi pedra de tropeço. Ao invés de ser pedra de alicerce, pedra fundamental de construção, esse Jesus foi para os que não creram nele, dos judeus, pedra de tropeço. O que é que isso significa? Significa dizer, meus queridos irmãos, que todos os que não creem em Jesus não terá salvação. Eu sei que isso parece até soar grosseiramente nos seus ouvidos, na sua consciência. Eu sei que muita gente diz que todos os caminhos levam a Deus, mas a Bíblia diz que só Jesus Cristo salva e tira, aplaca a ira de Deus de sobre nós. Não existe outra possibilidade. Por isso que o fundamento agora que é Cristo, o fundamento da fé dos eleitos foi rejeitado pelos incrédulos. E nesta noite cabe até aqui um aspecto claro. No Antigo Testamento, todos os que rejeitaram o plano de Deus dentro da linha da apresentação do Messias, da promessa do Messias,
receber o juízo e punição de Deus, tanto os judeus quanto os gentios. No novo contexto, na nova aliança, todos aqueles que rejeitam Jesus como Filho de Deus, eles também serão rejeitados por Deus. O que é que esses dias a gente precisa entender, queridos? Precisamos abrir nossos corações para que Deus atue por meio da sua salvação, regeneração e venha nos alicerçar na pedra angular, na pedra principal, construindo um novo templo, dando a você agora gentio, de toda e qualquer nação, de toda e qualquer nacionalidade, a possibilidade de entrar na presença de Deus e adorá-lo. Talvez você diga, mas pastor, eu acho isso uma bobagem. Eu não posso concordar com você se assim você pensar, porque não é bobagem para Deus. É a forma clara de ser salvo. Não existe outra forma. Tem muita gente que nesses dias, e devemos sim ajudar os irmãos, período de quarentena tem sido difícil para muitas famílias, mas tem muita gente que acha que fazendo caridade, ajudando as pessoas, Deus vai olhar para elas e vai ajudá-las e vai dar a elas um lugarzinho no céu. Me perdoe frustrar o seu pensamento, a sua ideia agora, mas Deus não vai lhe dar um lugarzinho no céu por você estar fazendo caridade, porque é só por meio de Cristo, a pedra fundamental, você tem acessibilidade a Deus, você tem a salvação de Deus por meio dessa regeneração. E aí, era isso que os eleitos peregrinos dispersos precisavam entender, que eles eram fundamentados diante de Deus, por causa de Jesus Cristo, seu Filho amado. Finalmente, no versículo de número 9 até o versículo de número 10, nós encontramos a seguinte grande ideia. Esse texto nos proporciona esse princípio, esse fundamento agora. Deus separou os eleitos em Cristo e fez um povo para anunciar as suas grandezas. Do versículo 9 até o versículo 10, Deus separou os eleitos em Cristo e fez um povo para anunciar as suas grandezas. Aqui ele vai usar, na verdade, um aspecto lá do Antigo Testamento. Êxodo 19, versículos 5 e 6, ele vai mostrar que os judeus, o povo dele, era um povo eleito, propriedade exclusivamente sua. Só que agora ele está dizendo que em Cristo, a pedra angular, ele construiu um novo edifício, um novo templo, uma nova casa espiritual. E por isso agora, por meio de Cristo, ele diz que aqueles crentes peregrinos e dispersos, eles eram geração eleita. E a ideia é de uma nação, geração, a ideia de uma nação eleita. Eleita quer dizer escolhida. Sacerdócio real é a ideia de oferecer sacrifício. Alguém que pode, por meio de Jesus Cristo, agora oferecer o seu próprio sacrifício. Nação santa, povo separado. Esse povo é uma nação eleita e esse povo é uma nação santa, separada. Veja que aqui ele vai trazer um contraste com o começo do texto, porque ele diz, portanto, abandonai toda a impureza, toda a maldade. Ele termina dizendo, vocês, eleitos e santificados, são separados. É uma nação que é para viver uma vida espiritual de qualidade em Deus. Porque a gente viu nos textos passados que os santos em Cristo, eles refletem o caráter de Deus, que é um Deus santo. Por isso sereis santo em toda a vossa maneira de viver. Lá na primeira porção que a gente falou antes dessa, no pensamento anterior. E agora ele vai dizer, vós sois uma nação santa. Depois ele diz, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, uma ideia de Deus que fez essa aquisição, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque no verso 10 ele diz, antigamente não eras povo e agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido a misericórdia, mas agora recebeste a misericórdia. Ele está fazendo uma citação lá de Oséias 1:6, 1:9, 2:1 e 2:23. Quando ele vai mostrar diante do pecado de Judá, que Judá agora, por meio daquele processo de Oséias, o profeta, ele estava reconstruindo o seu povo que tinha abandonado toda a sua aliança, os preceitos de Deus, e agora esse povo, por meio do sacrifício eterno de Deus em Cristo,
nós nos tornamos uma geração, um povo, propriedade exclusiva de Deus. Qual o objetivo de agora sermos povo, propriedade exclusiva de Deus? Para anunciar as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui ele está dizendo que o povo disperso, peregrino, precisava entender que, como é difícil, precisava anunciar. Aqui tem algo maravilhoso. Deus separou os eleitos em Cristo. Fez um povo para anunciar suas grandezas. No cenário do contexto de 1 Pedro, era um povo disperso, foragido. A pergunta é, por que Deus permitiu todo aquele processo de dispersão, do povo ser espalhado, com a perseguição, debaixo do sofrimento, cada um foi para um canto? E porque ele queria que as grandezas de Deus fossem anunciadas. Ou seja, ele diz que ele nos separou, nos fez um povo, para que possamos anunciar as grandezas dele. As grandezas, a grandeza aqui é a ideia de a salvação eterna, o que Deus fez por meio do seu sacrifício em Cristo. Na antiga aliança, o que Deus fez, restaurando e tirando o seu povo de todo aquele cenário de oposição e perseguição das nações inimigas. Mas aqui agora ele está dizendo, olha, eu fiz de vocês um povo, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui então a gente tem duas questões fundamentais. Primeiro, estamos edificados em Cristo. Precisamos ter uma vida compatível com essa vida edificada, alicerçada em Deus. Segundo, esses crentes alicerçados em Deus é a única forma deles adorarem a Deus, exatamente porque eles estão alicerçados na pedra fundamental para oferecer sacrifício agradável a Deus. Terceiro, acrescento mais uma, é que agora fomos alicerçados, santificados, para que a gente pudesse adorar a Deus de maneira qualitativa do desejo e da proposta de Deus, mas também para anunciar. Por isso que aquele povo estava disperso, peregrino. Nesses dias, na nossa peregrinação de quarentena, você precisa anunciar as grandezas de Deus. Eu não tenho perdido tempo. Confesso para vocês que todas as oportunidades que eu tenho tido, quando eu preciso ir numa farmácia para comprar alguma medicação, no supermercado, fazer pagamento de alguma conta que não se conseguiu pagar, diante do episódio das dificuldades que estamos tendo nas casas lotéricas e companhia. Todas as oportunidades que tenho tido, eu tenho anunciado Jesus Cristo e tenho mostrado a grandeza de Deus por meio dele. Talvez você esteja de quarentena e diz, agora eu não posso fazer nada. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Deus não espalhou os peregrinos para ficar parados. Deus espalhou os peregrinos, no contexto de Pedro, para anunciar as suas maravilhosas grandezas. Lembra de Jesus ao ressuscitar? Chamou os apóstolos e disse, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todos os meus mandamentos. Nós, crentes alicerçados, consagrados em Cristo, para o louvor de Deus, nós somos também chamados agora para adorar a Deus, mas também para anunciar a sua salvação por intermédio de Jesus. E não importa as circunstâncias, se você é um crente parado nessa quarentena, não tem aproveitado ligação de WhatsApp, de vídeo, chamada de áudio, ou ligação do próprio celular, se você não quer sair, se você está com medo, você está preso, mas a palavra de Deus não está presa. Lembre-se da igreja de Atos, quando ela estava lá naquele cenário de Jerusalém, Deus veio com a grande perseguição e dispersou os crentes, capítulo 8 de Atos, e diz que eles se espalharam por Samaria, Judéia, e o evangelho foi até os confins da terra. Nesses dias de quarentena, espalhe o evangelho por todo o mundo, as pessoas estão abertas, muitas estão sensíveis, é verdade, tem muita gente fechada, mas tem muita gente com sede. Eu tenho ouvido relatos
relatos de irmãos e irmãs dizendo: pastor, minha esposa passou a ouvir a palavra de Deus. Pessoas que nunca viriam a um templo, ou pessoas até que nunca veio a um templo, estão amando agora ouvir cultos, ouvir mensagens, buscar a Deus, entender o que está acontecendo nesse cenário mundial, diante da confusão, das conturbações. Um diz uma coisa, outro diz outra. Tem uma verdade absoluta, querido, para você nesta noite: Jesus Cristo, a pedra angular, o edifício que constrói a gente para uma adoração genuína a Deus, um novo templo, uma nova adoração, uma adoração em espírito e em verdade. Ele é o Deus da sua salvação. Ele morreu na cruz e Ele quer lhe salvar. Crentes Nova Aliança, crentes de Camaçandi, crentes lá de Aratuípe, da congregação de Camaçandi, irmãos quarentenados, irmãos fechados, enclausurados, abram a boca, porque a palavra de Deus, o Logos de Deus Cristo, Ele não está preso. Precisamos espalhá-lo, porque nós, adoradores, através de Cristo, ao Senhor, nós também fomos salvos, separados, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus te ajude a ser um crente propagador do Evangelho. Conversei um dia desse com uma pessoa por telefone e a gente marcou e ela disse para mim, essa pessoa não é nem daqui, ela tem ouvido os cultos. E ela disse: olha, como é que eu faço para ser salva? Como eu posso receber Jesus? Os irmãos têm visto e têm ouvido pessoas e relatos de irmãos que através de chamada, de gravação de vídeo, têm mostrado a declaração, como os irmãos Eduardo e Lúcia fizeram esses dias. A nossa irmã Fátima também, neta da nossa irmã Maria da Glória. Tantas pessoas nos procurando. Que você não fique calado. Anuncie Jesus. Que Deus te abençoe e te ajude a ser um propagador. Porque os eleitos edificados e consagrados por Cristo anunciam as grandezas de Deus. Vamos cantar? Ouve-nos, pastor divino. Nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado em Cristo, desejamos te adorar. O pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o tenro cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos
dá-lhes pastos de celeste doce amor. Dá-lhes pastos, dá-lhes pastos de celeste doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos, cantaremos tua amável proteção. Cantaremos, cantaremos tua amável proteção. Obrigado, meus amados irmãos. Que nesta noite Deus ouça nossas preces, nossas orações, nossas súplicas e possamos estar firmes, convictos de que a adoração genuína agora, só por meio de Jesus Cristo. Não existe outra possibilidade. Os edificados e solidificados em Cristo precisam também anunciar as grandezas de Deus. Irmãos, filhos e filhas de Deus, proclamem a salvação de Deus, independente das circunstâncias. Que nesses dias a salvação de Deus seja grandemente anunciada pelos que já foram tirados das trevas e estão alicerçados no edifício fundamental, na pedra fundamental, que é Jesus. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua graça e bondade. Obrigado por nos permitir adorar ao Senhor através de Jesus Cristo, por meio de quem tu aceitas nosso louvor, nossa adoração de forma plena. Obrigado porque esse mérito não é nosso, mas é do Senhor. Obrigado também, Deus, por confiar a nós proclamação desse grande e bendito amor do Senhor, que em Jesus Cristo está estabelecido para salvar todo o que crê. Nós te glorificamos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Se você, meu amado, quer entender melhor a salvação de Cristo, você pode ligar para o contato 8807 8879 0732 com o código 75. Terei o imenso prazer de poder conduzir você até Jesus, de ajudar você a entender a sua salvação na pessoa de Jesus. Deus abençoe a todos. Até domingo, se Deus quiser, pela manhã, estudando o Salmo 23.